Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. E vamos para mais um relatório de dinâmica coletiva, da semana de 26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026. Palavras-chave desse período: regulação de força, tensão reveladora, lucidez sob pressão, maturidade do poder. Janeiro é o limiar da expansão com consciência e lucidez. Se você quer saber mais sobre a dinâmica desse mês, acesse o card aqui no canto do vídeo. E agora, vamos para a introdução desse período. A configuração dessa semana, ela inaugura um campo de alta pressão silenciosa. Nada explode por acaso, mas tudo é um teste. O ambiente coletivo se torna mais sensível à forma como a força é utilizada, seja ela emocional, política, econômica ou até simbólica. O que vinha sendo sustentado pelo aquele controle rígido ou por impulsos não regulados começa a gerar atrito imediato na rotina. O período expõe um paradoxo central: a potência disponível, mas pouquíssima margem para erro. A energia que antes se acumulava, agora precisa ser governada. Onde há consciência, ela se transforma em direção. Onde há reatividade, ela se converte em conflito. Não é uma semana de contenção passiva, tampouco de avanço agressivo. É uma semana que exige governo interno da própria força. Qual que é o foco dessa semana? O foco dessa semana está em regular o poder antes que ele se manifeste de uma forma destrutiva. Essa semana é aquela semana que a gente vai ser testado, que diversos pontos de fragilidade que a gente tem vão ser cutucados. Por exemplo, se você aí do outro lado é uma pessoa que tem problemas com autoridade, com sistemas autoritários, vão surgir muitas pessoas no seu caminho essa semana para testar como você governa essa força. Então, a vida nesse momento está pedindo maturidade emocional, estratégia e ética. O campo não tolera excessos, imposições, nem decisões tomadas no calor do impulso. Sabe aquele momento que você surta, perde o controle e depois você fala, meu Deus, o que eu fiz? Então, essa semana não tá para isso. Se vier a vontade de surtar, respira fundo, conta até 100, conta até 1000, estrala os dedos e não entre em conflito. Então, assim, o verdadeiro trabalho tá em sustentar uma firmeza sem violência, uma autoridade sem imposição e uma presença sem confronto. Vamos lá. Na dinâmica coletiva, o que a gente observa? Um aumento de tensões ligadas a disputas por autoridade e território, reações defensivas de governos e instituições, discursos mais inflamados e menos negociadores. A gente pode ver aí a movimentação do presidente dos Estados Unidos com relação ao tarifaço para o Canadá, né? E quando ele comunica isso, ali ele está revelando o quê? Um discurso inflamado em um ego frágil, sabe? Em uma persona fragilizada, porque ele não está aberto a uma negociação, a uma comunicação embasada em confiança, mas sim um poder simbólico que na verdade nem existe, né? A gente está vivendo nesse ano um colapso orientado à reestruturação. Então, lideranças que possuem esse estilo de comunicação mais impositivo e tudo mais, elas tendem a perder espaço a nível geopolítico, a nível global. Falando em movimentos geopolíticos, o que acontece nessa vertente? Ela tende a operar no limite entre demonstração de força e risco de escalada. Pequenos gestos podem ter grandes repercussões. A economia reage mais ao clima emocional coletivo do que a dados concretos. Então, o que tende a acontecer? Oscilação, retração pontual e a cautela tende a predominar. O mundo está testando seus próprios limites. Onde não há regulação, há desgaste acelerado.
Agora, a gente pode notar aquele colapso reestruturante e não o caos completo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a atravessar os dias com mais clareza, vale se inscrever no canal e ativar as notificações. Os relatórios saem toda semana, às terças-feiras, às segundas-feiras, desculpa, no final do dia, ou nas terças de manhã, e eles sempre acompanham o ritmo da malha energética. Agora, no plano da dinâmica individual, como esse movimento da malha coletiva reverbera na sua vida, na sua rotina? O que tende a acontecer? Como esse arquétipo, essa movimentação energética pode afetar você enquanto pessoa? Você pode ter um aumento de irritabilidade sem uma causa aparente, sensação de estar no limite, de ir no limite mais rapidamente, conflitos surgindo onde antes havia tolerância, necessidade de defender espaço, tempo e valor. A vida cotidiana passa a revelar com clareza o desconfortável, onde a pessoa está sustentando mais do que pode, ou reagindo em vez de escolher. Emoções reprimidas Emoções reprimidas tendem a buscar saída. E a diferença está entre descarregar e não elaborar. Essa semana favorece muito autocontrole, contenção consciente, decisões estratégicas tomadas em silêncio, revisão de limites pessoais e profissionais, redução voluntária de excessos, conversas firmes, sem disputas de poder, organização prática para evitar desgaste futuro, maturidade emocional diante de provocações. Então, essa semana tá pedindo o quê? Para a gente ter consciência, revisar os nossos limites e, em situações de conflito, manter o autocontrole. E o que essa semana desfavorece? Reações impulsivas, você dá aquela surtada, perdeu o controle. Essa semana não é legal, não rola. Confrontos diretos desnecessariamente, decisões tomadas sob raiva ou medo, disputa de ego. Ai, nossa, que tédio disputa de ego, hein? Nossa, isso é tão século passado. Acho que já tá todo mundo cansado dessa disputa de ego, inclusive eu. Imposição de autoridade sem escuta, ambientes caóticos ou superestimulantes. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem tendência à hiperatividade, à crise de ansiedade, à síndrome do pensamento acelerado, como é o meu caso, se você se expuser a ambientes superlotados, com excesso de estímulo, a chance de você ter uma crise por excesso de estímulo, uma crise por ansiedade é muito grande. Então, essa é uma semana que as pessoas mais sensíveis, como eu ou você que está aí do outro lado e está ouvindo isso, precisa se resguardar. E promessas feitas sem base real. Não acreditem nas promessas dessa semana se elas não vierem com um documento ou um e-mail formalizando. As sombras desse período estão ligadas ao uso inconsciente da força. E como isso pode se manifestar? Através de agressividade deslocada, explosões emocionais desproporcionais, aquele momento overreaction que você estoura, surta, não é legal. Desejo de dominar em vez de dialogar. Essa questão de você ter uma relação embasada em controle, independente se ela é profissional, pessoal, se é seu pai, sua mãe, seu filho, esposo, esposa, não tem sentido. A gente tem que estar com as pessoas de uma maneira cooperativa, de uma maneira em que ambos os lados se ajudam, em que ambos os lados se apoiam. Não que há dominação e competição, né? No geral isso, mas essa semana mais. Sensação de perseguição ou ameaça inconstante. Então, você que é paranoico pode ter uma sensação a mais ali de que você está sendo perseguido. E eu não estou chamando você de paranoico de uma forma pejorativa, não. Todo mundo tem nuances de paranoia dentro de si. É natural. E é super natural a gente viver muitas vezes em um estado apreensivo e beirar a paranoia diante desse modelo social horrível que a gente está vivendo, em que as pessoas, ao invés de se ajudar, estão uma explorando a outra, uma dominando a outra. Então, quando eu cito paranoia, não é um julgamento, é uma constatação.
E dificuldade em reconhecer limites. Se você é a pessoa que só vai, essa é uma semana para você dar uma reavaliada, para você poupar sua energia vital e direcioná-la de maneira cirúrgica para o que é essencial. Porque essa é a semana que antecede a próxima, que é a 1ª de fevereiro, que é o momento de movimento. Então, essas são as últimas arestas sendo aparadas e a orquestração cósmica, a malha coletiva, testando se você segura o tranco do que você quer. Porque, assim, de nada adianta você ter uma Ferrari se você, piloto, não sabe dirigir. Não sabe a hora de acelerar, de frear, de dar ré, entendeu? Então, de nada adianta potência sem controle. Bom, não é um período perigoso por si só. Ele se torna denso quando a força interna não é reconhecida e nem governada. Autocontrole, pessoal. Autocontrole nessa semana impera. E eu tô gravando e falei isso às 19h19. Você aí do outro lado, como que você tem sentido essa semana? Ela tá mais suave na nave ou ela tá mais, pelo amor de Deus? Eu tô gravando esse conteúdo agora, segunda-feira de noite, e hoje foi um dia que eu já tive a minha paciência bastante testada. Mas eu consegui contornar situações com autocentramento e cheguei no meu objetivo. Mas hoje eu já tive amostras do quanto essa semana a gente precisa exercer o nosso lado consciente, elegante e de autocontrole. Controle, tô falando tanto de controle, mas agora já é outra coisa. Conselho da orquestradora anciã. A mãe do tempo observa com firmeza serena. Ela não pune, ela ensina por pressão. Sua orientação é simples e profunda. Força sem consciência vira ruína. Força governada vira caminho. Ela pede pausa antes do gesto, respiração antes da palavra, lucidez antes da ação. Quem escuta, atravessa inteiro. Quem ignora, aprende pelo desgaste. Um excelente conselho para a semana. Ele é um conselho filosófico, mas extremamente prático. Agora, uma síntese de cada dia para deixar a sua semana mais fluida e organizadinha. 26/1, segunda-feira, hoje, o período inicia com sensibilidade elevada. O dia pede observação e contenção. Evitar reagir é essencial. Dia 27/1, terça-feira. Informações e estímulos se intensificam. Escolher o que merece atenção evita conflitos desnecessários. 28/1, quarta-feira. A atenção se torna mais prática. Ajustes objetivos aliviam a pressão acumulada. 29/1, quinta-feira. Verdades emergem com força. Reconhecer sem confrontar é sinal de maturidade. Sexta-feira, 30/1, dia crítico para decisões. Planejar é mais seguro do que agir. Então, sexta-feira, se você puder adiar uma decisão para segunda-feira, adie. Dê o final de semana para você fazer uma pausa, pensar, avaliar, colocar no papel os prós e os contras. Isso vai te proteger de problemas futuros. Quando a gente pode ter uma ação preventiva, é melhor a gente tê-la do que a gente no futuro ter um estresse, um desgaste emocional, mental, para ter uma ação corretiva. Dia 31/1, sábado. O corpo sinaliza limites claros, menos estímulo, mais presença. Sábado é o dia para, se possível, você descansar. E eu falo isso para mim também, porque eu sou hiperativa, então sábado é um dia que eu vou procurar trabalhar pela manhã e descansar de tarde. Porque esses períodos de menos estímulo e mais presença, eles são ótimos para você para você receber insights. Insights muitas vezes são soluções que você está ali apanhando, você faz uma pausa, você faz um ócio, você descansa, você abre espaço para sua mente coletar mais dados, porque você não está sob pressão, não está exausto, não está estressado, e aí surgem possíveis soluções. E isso é um dos exemplos práticos do que é um insight. Dia 1 e dia 2, domingo e transição. Na semana que vem, na segunda-feira, é o dia de integral que foi ajustado. Porque o campo começa a estabilizar, por quê? Porque a gente já aceitou, a gente já parametrizou, a gente já definiu
os nossos limites. A gente já reconheceu. Por quê? Porque nessa semana a gente vai ter a nossa força testada para ver se ela flui de maneira harmoniosa, equilibrada, respeitosa, centrada, uma governança construtiva, ou se a gente perde o controle, perde as estribeiras, chuta o balde para depois ter que buscar. Então, assim, para fechar, essa semana não testa coragem, ela testa consciência. Ela não pergunta quem é forte, ela pergunta quem sabe governar a própria força. Bom, por hoje é só. Semana que vem tem mais. E se esse vídeo te lembrou alguém, compartilhe esse conteúdo. Às vezes, assim, a experiência humana, ela tá tão confusa, ela tá tão caótica, que às vezes um conteúdo desse é a resposta que alguém estava precisando para tomar algumas decisões mais conscientes e mais coerentes durante a semana. É isso, pessoal. Até semana que vem. Canalizado por Carolina Giacomo.